Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazermos o Evangelho no lar, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini e Arca de Noé. Antes de começar o nosso Evangelho, vamos lembrar que as palestras públicas do Centro Espírita Capitão Vendramini acontecem aos domingos, das 19 às 20 horas, junto com a evangelização infantil para crianças maiores de 3 anos. O nosso Evangelho hoje tem o título Bem-aventurados os aflitos, extraído do livro Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Antes de começarmos o nosso estudo dessa noite, o nosso Evangelho, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer essa oportunidade, estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome, em nome da equipe Dr. Bezerra de Menezes e os trabalhadores de luz, que são os trabalhadores da nossa casa, são os nossos mentores. Vamos pedir que nos ilumine, nos dê força, nos dê coragem, nos dê misericórdia para seguir sempre a luz divina, que assim seja. Então, o tema é Bem-aventurados os aflitos. Então, nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? A gente sabe que a Terra é um mundo de provas e expiações. Sabemos que Deus é justo e bom. Deus não quer nenhum mal para nós, porque Ele é justo e bom. Sendo assim, as aflições da vida são justas. Como assim? As aflições que nós passamos são justas? Sim, porque nós passamos por provas para que nós nos tornemos espíritos mais puros. Nossas aflições têm a causa na vida presente e outras fora desta vida. Então, ou nós temos o livre-arbítrio, né? Nós escolhemos aquilo que nós fazemos todos os dias da nossa vida. E às vezes, em vidas passadas, nós fazemos coisas que não são de acordo com a lei divina, não estão certas, nós fazemos um mal para uma outra pessoa, nós cometemos erros que às vezes nós não cumprimos nas vidas anteriores, a gente não expiou esses erros, então nós trazemos ele para a nossa vida presente, porque o nosso espírito ele tem que se tornar um espírito puro, então nós temos que expiar todos os nossos erros. Ainda podemos pensar assim: se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação de má sorte, mas por vaidade, comodismo, nos achamos sem sorte. Então, o que acontece? Às vezes a gente acha que a gente é muito azarento, que na vida das outras pessoas acontecem coisas maravilhosas e na nossa só acontece coisa ruim. Mas nós temos que lembrar que nós só iremos melhorar quando trabalharmos para o nosso adiantamento moral e intelectual. Mas se amares nesta vida de que o homem é a própria causa, então se amares nessa vida que eu sou a própria causa desse mal, há pelo menos outros que são estranhos à nossa vontade e que nos dão um golpe assim como uma fatalidade. São as perdas dos entes queridos, né? Às vezes pais que perdem filhos, são às vezes pessoas que têm acidentes, que ficam numa cama sem poder andar, às vezes inválidos, né? Acidentes que matam pessoas que a gente ama, né? Doenças, pessoas que nascem às vezes com doenças que os incapacitam de cuidar de si mesmo. Então nós temos que lembrar que todo efeito tem uma causa. Que Deus é justo, então essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo anterior ao efeito, e Deus não se encontra na vida atual, é que pertence a uma outra existência. Então, às vezes, a gente tem que passar por provas que não pertencem a essa existência, pertencem a existências anteriores a essa. E se somos punidos, é porque fizemos o mal. Então, nós temos que passar por nossas provas com resignação e aceitação. A gente tem um livro na Doutrina Espírita, psicografado por Chico Xavier,
pelo espírito de Emmanuel, que se chama Renúncia. Esse livro traz a personagem Alcione, que ela era um espírito de luz e ela escolheu viver ainda nesse mundo, passar por provas terríveis para poder ajudar uma pessoa que ela gostava muito, que ela amava muito. Então ela passou por tudo isso para poder ajudar. Então, às vezes, nós também passamos por provas, porque a gente vê uma pessoa, às vezes, passando por tanta coisa, né? Com situações tão difíceis da família, a gente fala, nossa, será que mal que ela fez? Porque nós somos julgadores, né? Mas nós temos que lembrar que, às vezes, são espíritos de luz que escolheram passar por provas, ou para ajudar uma pessoa, ou ajudar um ente querido, ou para o seu melhoramento espiritual. Aqui no Evangelho, ainda fala assim, que os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes das causas atuais. Uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer, que em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. E assim por diante. É dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências. Nós vivemos muitas existências, né? Até um dia nós nos tornarmos espíritos perfeitos. E pelo destino da Terra, como mundo expiatório, é que as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Então é assim, porque nós temos muitas existências, então aqui não é um mundo que todas as pessoas serão felizes, totalmente felizes. É um mundo, como nós dizemos no começo, de provas e expiações, que a gente vai expiar os nossos erros, né? E vamos passar por provas. Então a gente tem que aprender a ter resignação e aceitação. Porque a maioria das provas que nós passamos nessa vida, nós as escolhemos. Mas isso não significa que quando a gente vê uma pessoa passar por uma prova difícil e nós temos condição de ajudá-la, nós devemos ajudá-la, porque é isso que Deus espera de nós. Nós devemos ajudá-la a diminuir essa dor, diminuir essa prova, né? Então o homem, nós, humanos, não devemos esquecer jamais que estamos num mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. Então, aqui todos que habitam essa terra são imperfeitos. E a cada vicissitude, a cada prova que nós passamos, devemos lembrar que se estivesse num mundo mais avançado, não teríamos de sofrê-la. E que se dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. Então, para a gente poder galgar mundos melhores, nós temos que nos melhorar espiritualmente, nos tornarmos seres humanos melhores. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazer uma escolha consciente, mas não livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentam fazer o melhor. Assim, é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam e provas para o futuro, que preparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede aos homens a faculdade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Então, nós temos que lembrar que Deus sempre está nos dando oportunidade, né? Que todos, às vezes a pessoa pior que existe no mundo, ao nosso ver, que às vezes é uma pessoa que a gente acha que é má demais, ela terá a mesma chance de se reparar.
A gente não sabe quantas existências, mas todo mundo vai sair daqui melhor que entrou. Todo mundo um dia se tornará espírito puro, todos nós. Então não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento porque se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta, que nós falamos. Às vezes tem espíritos que eles vêm para cá para poder ajudar entes queridos, ou vêm para cá para poder evoluir mais rapidamente, né? Então, a gente tem que lembrar que a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Então, o sofrimento que não provoca murmurações pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhidos voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Então, às vezes nós convivemos com pessoas que passam por dificuldades que a gente fica assim, sem entender como que elas conseguem passar sem reclamar, sem murmurar, com tanta fé, com tanta esperança, né? Com tanta alegria no coração. Aí são provas escolhidas anteriormente, ou para ajudar, ou para evoluir. Então tem pessoas que a gente observa que são diferentes, né? Elas carregam uma luz, uma força que a gente fica encantada com elas. E que nós devemos, de uma forma ou de outra, copiá-las, mas de dentro do nosso coração, através da nossa melhoria. Então a gente nunca vai ter uma felicidade eterna, assim, uma felicidade constante aqui na Terra, porque nós não somos espíritos puros. Nós somos espíritos ainda que temos muito a aprender. Nós temos muito a estudar, muito a nos melhorar, para que um dia possamos gozar da felicidade terrena, que a felicidade da paz no coração, que a felicidade daquele dever cumprido, da felicidade da gente conseguir superar as nossas imperfeições. E isso vai acontecer só quando nós tivermos diversas existências corpóreas, quando nós passarmos por ela, para que um dia nós nos tornamos espíritos puros, né? Então é isso, né? Assim nós encerramos nossa noite de hoje, lembrando que aqui nós temos sempre que nos melhorar, né? E procurar tornar o nosso sofrimento proveitoso, tirar o melhor daquilo que nós estamos passando naquele momento, porque dias melhores virão, mas a gente tem que aprender a passar por nossas provas e expiações. Que Deus nos dê força, nos dê coragem, nos ilumine. Esse era o nosso recado para essa noite, que assim seja. Muito obrigada.